És toda bela, ó minha amada, e não há mancha em ti. Cântico dos Cânticos 4:7. A vida da Virgem. São Máximo, o Confessor. O sacrifício de São Máximo, o Confessor, por Padre Alban Butler. Entre os escândalos, heresias e cismas com o que o diabo tantas vezes renovou seus ataques à Igreja, a Providência sempre ergueu defensores da fé que, pela sua fortaleza e pela santidade de suas vidas, impediram a fúria da torrente e repararam os estragos causados ao reino de Jesus Cristo por artes apóstatas e vis. Assim, enquanto o monotelismo triunfava no trono imperial e nas principais sés do Oriente, essa heresia teve um adversário formidável na pessoa do Santo Papa Martinho, fortemente apoiado por toda a Igreja Latina e por parte considerável da Igreja Grega. E enquanto a astúcia, unida à perseguição, empenhava-se no Oriente para aniquilar a verdade, a fé reluzia brilhantemente, com glória altíssima, no zelo, nos sofrimentos e na morte de São Máximo. Máximo, alcunhado pelos gregos de Homologetes ou Confessor, nasceu em Constantinopla, em 580, em uma das famílias mais nobres e antigas da cidade, e foi educado com os professores mais capazes, como convinha a seu berço. Porém, Deus o inspirou com um conhecimento infinitamente preferível àquele ensinado pelas escolas e que costuma ser ignorado pelos sábios aos olhos do mundo. Ele ensinou-o a conhecer-se a si mesmo e a ter o devido apreço pelo fervor e pela humildade. Foi em vão, entretanto, que sua modéstia tentou encobrir seu mérito e logo acabou descoberto pela corte. E o imperador Heráclio considerou suas habilidades tão valiosas que o nomeou primeiro secretário de Estado. Essa situação não reduziu nem um pouco sua inclinação pelo isolamento. Ele foi tomado pela apreensão e determinou que se afastaria da corrupção e do veneno das honras vãs e mundanas. Em torno dessa época, o monotelismo foi aceito pela corte. O progresso considerável dessa heresia, encorajada pelo príncipe, contribuiu bastante para completar a repugnância de Máximo pelo cargo, que expunha sua fé a provações tão perigosas. Ademais, estava certo de que logo seu serviço ao Estado representaria um fardo para sua consciência, pois requereria a execução de ordens contrárias aos ditames dela e de sua religião. Assim, não titubeou em se demitir para se isolar em um mosteiro. Porém, para que a corte não se ofendesse e para autorizar sua partida, alegou diversos pretextos, em particular o temor dos árabes, que com suas incursões disseminavam a inquietação por todo o Oriente e se atreviam a levar seus insultos até os portões de Constantinopla. Os gregos estavam exauridos após apoiarem as guerras no Ocidente contra os hunos e no Oriente contra os persas. Suas frequentes derrotas eram apenas uma punição pelas maldades com as quais haviam provocado a vingança do céu. E como continuaram incorrigíveis, a justiça divina lhes enviou um novo tormento e os abandonou aos sarracenos, um povo feroz, oriundo da Arábia. Esses bárbaros se espalhavam pelo império como uma enxurrada e deitavam por terra tudo o que se opunha à passagem deles. Heráclio, na adversidade, buscara Deus de todo o coração e vivenciara os efeitos de sua proteção. Mas, no momento de prosperidade, esqueceu seu benfeitor divino. Ele não se envergonhou ao se declarar a favor da heresia e depositou sua confiança em homens versados somente nas artes vis da dissimulação e do engano. Escandalizou o império inteiro com sua indolência e com tumultos vexaminosos embaciou a glória que inicialmente adquirira devido à sua bravura e sua virtude. Permitiu que a seita de Maomé se fixasse entre os sarracenos, que em seu reino estabeleceram a fundação de seu formidável império. Uma sucessão de longos infortúnios fez com que Heráclio despertasse de sua letargia e cada dia lhe apresentava uma nova derrota. Ele enlutou-se ao ver o Império Romano, que dera leis ao universo, tornar-se presa dos bárbaros. Sua antiga bravura pareceu se reavivar
Então reuniu exércitos, que eram, porém, constantemente derrotados. Admirado com as vitórias dos árabes, imensamente inferiores aos gregos em número, força e disciplina, um dia perguntou ao seu conselho qual seria a causa daquilo. Com todos em silêncio, um homem sério se ergueu e disse: é porque os gregos desonraram a santidade de seus votos e não retêm mais a doutrina ensinada por Jesus Cristo e seus discípulos. Eles insultam e oprimem uns aos outros, vivem em querelas e dissensões e cedem a usuras e caprichos. O imperador reconheceu que havia verdade naquela censura. Na realidade, as imoralidades dos gregos à época, segundo um de seus autores mais célebres, incitavam tamanho ódio que até mesmo os infiéis os detestavam. De fato, todos os historiadores dos gregos atestam essa desordem, e os árabes a retratam com cores ainda mais carregadas. São Máximo declarava-se defensor da fé e da virtude em todas as ocasiões. Porém, nem seu exemplo nem seus conselhos eram seguidos. Ao ver que seu cargo era incompatível com seus princípios e que seu empenho em deter a impetuosidade da torrente era vão, arrancou do imperador uma permissão para ir a Crisópolis, onde vestiu o hábito monástico. Na solidão, confiou a Deus a calamidade de seu povo e se armou com fortaleza contra os perigos a que sua alma estava exposta. Por temer, até mesmo no mosteiro, as armadilhas que os hereges punham por toda parte, decidiu ir à África em busca de um retiro mais seguro. Sérgio, patriarca monotelita de Constantinopla, faleceu no fim do ano de 638 e sucedeu-lhe Pirro, um monge de Crisópolis. Pirro seguiu os passos de seu predecessor. Assim como ele, foi um famoso adepto da heresia. Heráclio, que faleceu em 641, teve como sucessor Constantino, seu filho mais velho, o qual sobreviveu ao pai por apenas 103 dias. Sua madrasta Martina e o patriarca foram acusados de envenená-lo. É certo, pelo menos, que Pirro, em conluio com essa princesa, pôs o filho dela, Heraclonas, no trono imperial, em prejuízo de Constante, filho de Constantino. No entanto, eles não conseguiram manter essa injusta usurpação por muito tempo. Antes do fim de outubro do mesmo ano, Constante foi restituído ao poder do império pelo povo. Martina teve a língua arrancada e Heraclonas o nariz cortado. Ambos foram banidos por decreto do Senado. Como tinha motivos para temer a fúria do povo, Pirro partiu secretamente de Constantinopla e fugiu para a África, onde fez o possível para conquistar amigos e adeptos do monotelismo. São Máximo, achando que a fé católica estava exposta a perigo, esforçou-se arduamente para manter sua integridade. Todavia, Pirro, um perfeito farsante, fingiu tecer elogios a Máximo, sem jamais tê-lo visto, pois havia abandonado o mosteiro de Crisópolis antes da chegada do santo. O patrício Gregório, governador da África, incentivou São Máximo a se encontrar com Pirro em uma conferência pública, na esperança de convertê-lo. Ela ocorreu em Cartago, em julho de 645. Juntamente com o governador, havia uma assembleia numerosa e respeitável de bispos e outras pessoas distintas. Após argumentar que em Jesus Cristo havia somente uma pessoa dotada de vontade, Pirro concluiu destarte que nele não poderia haver mais de uma vontade. São Máximo provou, contestando-o, que a unidade pessoal em Jesus Cristo não implicava uma unidade de natureza, que por ser Deus e homem ao mesmo tempo, as naturezas humana e divina devem ter suas respectivas vontades, que é uma impiedade afirmar que a vontade por meio da qual ele criou e governa todas as coisas é idêntica àquela por meio da qual comeu e bebeu neste mundo e também rezou a seu Pai, para que dele afastasse, se possível, o cálice de sua paixão. Que a vontade é uma propriedade essencial e inseparável da natureza. Então, ao negar-se uma vontade humana em Jesus Cristo, ele é privado de uma parte essencial de sua humanidade, o que é semieutiquianismo. E, consequentemente, seguindo esse raciocínio, deve ser aceito o puro eutiquianismo, que consiste em negar que haja duas naturezas distintas em Jesus Cristo.
Em seguida, Máximo justificou São Menas de Constantinopla, Vigílio e Honório. Este último certamente errou em anuir, por um certo tempo, ao silêncio quanto ao artigo em questão, mas apenas negara que havia duas vontades contrárias em Jesus Cristo, assim como em nós, isto é, uma vontade de concupiscência que se revolta contra o Espírito. O santo provou esse ponto com o claro testemunho do abade João, que, como secretário, escrevera a carta de Honório em que ele faz sua declaração sobre o tema a João IV, sucessor do próprio Honório. Como Sérgio escreveu que alguns reconheciam duas vontades contrárias em Jesus Cristo, respondemos que não se podem reconhecer essas vontades. Isto é, não pode haver em Jesus Cristo uma vontade da carne e uma vontade do Espírito, assim como em nós, pecadores. Máximo confirmou esta doutrina ao mostrar que no Pai, no Filho e no Espírito Santo há tão somente uma vontade, pois as três pessoas divinas têm uma única e mesma natureza. Como resultado dessa conferência, Pirro declarou que não tinha mais dificuldade com nenhum artigo e demonstrou um grande desejo de apresentar ao Papa sua retratação por escrito. Ele cumpriu a palavra e, após voltar a Roma, pôs nas mãos do Papa Teodoro, na presença do clero e do povo, uma declaração em que condenava tudo o que havia feito ou ensinado contra a fé. Após uma retratação de tamanha solenidade, Teodoro ordenou que lhe fosse disposto um assento ao lado do altar e custeou os gastos de seu sustento. Mas logo Pirro repudiou os sentimentos ortodoxos que proclamara. Em sua ida a Ravenna, reincidiu nos mesmos erros instigado pelo exarco, que o adulou na esperança de recuperar a sé de Constantinopla. Um homem chamado Paulo, também monotelita, a ocupava à época. Ele persuadiu o imperador Constante a substituir a ectese, publicada por seu avô Heráclio, por um novo édito que não favorecesse nenhuma das partes e impusesse silêncio quanto ao ponto controverso. O édito foi promulgado em 648, com o nome de Tipo ou Formulário. O Papa Teodoro, após saber da apostasia de Pirro, durante um concílio na igreja de São Pedro, pronunciou contra ele uma sentença de excomunhão e deposição, e também contra Paulo, que ele tentara debalde reconciliar com a igreja com suas cartas e seus legados. Também condenou o Tipo de Constante. Porém, antes que pudesse ver essa questão chegar ao fim, foi levado pela morte em 20 de abril de 649. São Martinho ficou como seu sucessor. São Máximo visitou esse Papa e auxiliou no Concílio de Latrão, realizado no mês de outubro do mesmo ano de 649. Com a morte de Paulo em 655, Pirro foi reintegrado à sé de Constantinopla, mas faleceu após 4 meses e 23 dias. Seu sucessor foi Pedro, um sacerdote da mesma igreja e também monotelita. Com a morte do Santo Papa Martinho em 655, São Máximo foi preso em Roma por ordem do imperador e levado a Constantinopla, juntamente com Anastácio, seu discípulo, e outro Anastácio, que fora chanceler da Igreja Romana. Na noite do dia em que eles chegaram, 2 oficiais e 10 guardas imperiais foram enviados para retirá-los da embarcação e escoltá-los a diferentes prisões. Alguns dias depois, foram levados ao palácio, onde entraram num salão em que o Senado estava reunido e cercado por uma grande multidão. São Máximo foi posicionado no meio da assembleia e o tesoureiro cobriu-o de reprimendas e lhe perguntou, com um tom bastante zangado, se ele era cristão. Sim, respondeu Máximo, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O tesoureiro acusou-o então de traição, alegando que ele persuadira Pedro, governador da Numídia, a não enviar tropas para o Egito a fim de expulsar os sarracenos, dando a estes bárbaros a oportunidade de dominar não apenas esse país, mas também Pentápole, Trípoli e a África proconsular. Não foi difícil para Máximo se explicar. Ao mesmo tempo, porém, admitiu que em Roma dissera a um oficial que o poder do imperador não era sacerdotal, que a união proposta pelo Tipo não poderia ser aceita, que o silêncio prescrito era uma verdadeira supressão da fé, a qual jamais poderia ser permitida,
que com esses princípios, judeus e cristãos poderiam se unir, estes últimos se silenciando quanto ao batismo e os primeiros quanto à circuncisão. E essa união também ocorreria entre os arianos, com a supressão da consubstancialidade do Verbo. O tesoureiro, sem saber o que responder ao discurso, disse apenas que um homem como Máximo não deveria ser aturado no império. Outros acrescentaram afrontas ainda mais injuriosas. Anastácio, discípulo do santo, foi questionado em seguida, mas como não conseguia erguer a voz o bastante para ser escutado por todos, os guardas golpearam-no tão cruelmente que o deixaram semi-morto. Depois, os 2 confessores foram levados de volta à prisão. Na mesma noite, o patrício Troilo, acompanhado de 2 oficiais do palácio, foram ver Máximo, a fim de persuadi-lo a comungar com a igreja de Constantinopla. Primeiramente, o santo quis que eles condenassem a heresia dos monotelitas, que haviam sido excomungados pelo concílio de Latrão, e os censurou por terem mudado sua própria doutrina. Como eles o acusassem de condená-los, ele respondeu: que Deus não permita que eu condene alguém, mas prefiro morrer a pecar minimamente contra a fé. Os oficiais insistiram para que ele aceitasse o tipo, em nome da paz, e, ao mesmo tempo, confessaram que reconheciam as 2 vontades de Jesus Cristo. O santo prostrou-se no chão com lágrimas nos olhos e disse: não é minha intenção desagradar ao imperador, mas não posso consentir uma ofensa a Deus. Ao ser acusado de, pelo exemplo, incitar os outros a cessar a comunhão com a igreja de Constantinopla e de denegrir a reputação do imperador com a condenação do tipo, ele justificou-se declarando que não repreendia o príncipe por heresia de maneira alguma, pois o tipo não era obra dele. E, ademais, ele só o assinara quando isso lhe fora imposto pelos inimigos da igreja. Acrescentou que desejava ardentemente vê-lo repudiá-lo, assim como Heráclio repudiara a ectese. Máximo e seus discípulos passaram por um segundo interrogatório na sala do conselho do palácio, diante do Senado. Estavam presentes Pedro, patriarca de Constantinopla, e Macário, patriarca de Antioquia, ambos monotelitas. Mais uma vez, Máximo e seus companheiros declararam que adeririam inviolavelmente à fé de seus pais e à definição do concílio de Latrão. Após muito debaterem, foram reenviados à prisão. Na festa de Pentecostes, o mensageiro do patriarca de Constantinopla quis convencer Máximo a obedecer. Ao ser ameaçado de excomunhão e de uma morte cruel, ele respondeu que tudo o que desejava era que a vontade de Deus se cumprisse a seu respeito. No dia após essa conferência, foi banido para a Trácia, com os 2 Anastácios. Máximo foi enviado para o castelo de Vise, o Anastácio chanceler para Celímbria, e o outro Anastácio para Perberes, na extremidade da província e do império. Foram levados a esses lugares sem provisões para subsistência e sem nenhuma outra coberta, além de alguns panos. Pouco tempo depois, chegaram comissários para examinar o santo outra vez no seu lugar de exílio, enviados pelo imperador e pelo patriarca. Entre eles, havia um bispo chamado Teodósio. Máximo provou-lhes que deve haver necessariamente 2 vontades em Jesus Cristo e que jamais é lícito suprimir a doutrina da fé. Seus argumentos foram tão convincentes que Teodósio concordou que havia uma tendência perigosa no tipo, e os comissários chegaram ao ponto de assinar um ato de reconciliação com Máximo. Teodósio, ademais, prometeu ir a Roma e fazer as pazes com a igreja. Em seguida, todos se ergueram chorando de alegria e, após rezarem ajoelhados por um tempo, beijaram o livro dos evangelhos, a cruz, a imagem de Jesus Cristo e a da bem-aventurada Virgem, impondo sobre eles as mãos para confirmar que estavam de acordo. Teodósio, ao se despedir, presenteou o santo com roupas e um pouco de dinheiro. No fim das contas, essa reconciliação não resultou em nada. No ano de 656, o imperador enviou o cônsul Paulo a Vise, com ordens de trazer Máximo de volta para o mosteiro de São Teodoro na Régia, perto de Constantinopla. A idade e a posição que o santo ocupara na corte não foram levadas em consideração, e na estrada ele foi tratado com derradeira crueldade.
Chegou na Régia em 13 de setembro. Os patrícios Trólio e Epifânio, bem como o bispo Teodósio, foram visitá-lo com um numeroso séquito e insistiram veementemente na promessa que ele fizera de se sujeitar ao pedido do imperador. Máximo respondeu que estava disposto a obedecer ao príncipe em todas as coisas relativas a questões temporais. Diante disso, ergueram-se altos clamores contra ele, e após debaterem um pouco, o patrício Epifânio dirigiu-lhe assim a palavra. Escuta o representante do imperador. Todo o Ocidente e todos aqueles que foram seduzidos no Oriente andam de olho em ti. Estás disposto a comungar conosco e aceitar o tipo? Viemos saudar-te pessoalmente. Estendemos a mão e te levaremos até a catedral. E juntamente contigo, lá receberemos o corpo e o sangue de Jesus Cristo daquela maneira solene, reconhecendo nosso Pai. Estamos convencidos de que todos aqueles que se separaram da nossa comunhão seguirão teu exemplo assim que te virem comungar com a Igreja de Constantinopla. Meu Senhor, disse Máximo, dirigindo suas palavras ao bispo Teodósio, todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Sabeis do solene acordo que fizemos e ratificamos nos evangelhos, na cruz, na imagem de Jesus Cristo e naquela de sua Santa Mãe. O que posso fazer? Respondeu Teodósio, abaixando a cabeça e falando com um tom lisonjeador para conseguir o que queria. O que posso fazer se o imperador tem uma opinião diferente? Então, por que, respondeu Máximo, pusestes a mão nos evangelhos? De minha parte, declaro que nada me convencerá a atender ao vosso pedido. Que reprimendas eu não sofreria da minha consciência? Que resposta poderia eu dar a Deus se renunciasse à fé por respeito humano? Ao escutarem essas palavras, todos eles se levantaram arrebatados pela raiva, lançaram-se para cima do santo, golpearam-no, arrancaram-lhe a barba, cobriram-no de cusparadas e imundície da cabeça aos pés. Suas roupas precisaram ser lavadas para remover o fedor infeccioso que impedia que alguém se aproximasse. É errado, clamou Teodósio, tratá-lo dessa maneira indigna. Bastava relatarmos sua resposta ao imperador. Em seguida, eles pararam com o tratamento bárbaro e se limitaram à linguagem insolente e abusiva. Trólio disse ao santo abade: pedimos tão somente que assines o tipo. Em teu coração, podes acreditar no que quiser. Não foi somente ao coração, respondeu Máximo, que Deus confinou o nosso dever. Temos também a obrigação de confessar Jesus Cristo perante os homens. Por mim, disse Epifânio, tu serias amarrado a um poste no meio da cidade para receberes golpes e cusparadas da população. Se os bárbaros nos dessem tempo de respirar, disseram outros, nós trataríamos a ti, ao próprio Papa e a todos os teus seguidores como mereceis. Depois, todos se afastaram dizendo, este homem está possuído pelo diabo. Mas primeiramente jantemos, antes de elaborarmos o relatório sobre a sua insolência e teimosia para o imperador. Na manhã seguinte, enviaram São Máximo escoltado por soldados para a Celímbria, de onde ele foi levado ao campo. Como o haviam acusado de negar que a Santíssima Virgem fosse a Mãe de Deus, ele proferiu um anátema contra os defensores de tamanha heresia. No campo, deu instruções e foi ouvido com bastante respeito. E todos pediam a Deus que lhe concedesse a coragem necessária para completar alegremente seu percurso. Seu guarda, ao ver o quanto ele era honrado, afastou-o 3 quilômetros dali. Após ter direito a um breve descanso, o santo foi obrigado a subir em seu cavalo e levado a Perberes, onde foi aprisionado. Algum tempo depois, Máximo e os 2 Anastácios foram levados de volta a Constantinopla, onde os obrigaram a comparecer perante um sínodo de monotelitas, que anatematizaram a eles, ao Papa Martinho, a Sofrônio e a todos aqueles que os acompanhavam. A sentença pronunciada contra eles versava o seguinte: por terdes sido condenados canonicamente, deveis ser submetidos justamente à severidade da lei devido às vossas impiedades. Entretanto, embora não haja punições proporcionais aos vossos crimes, decidimos não vos tratar de acordo com os rigores da lei. Pouparemos vossas vidas e as abandonaremos à justiça do juiz soberano.
ordenamos que o governador aqui presente vos conduza ao pretório, onde, após serdes flagelados, vossas línguas, instrumentos das vossas blasfêmias, deverão ser arrancadas, e vossas mãos direitas, com as quais essas blasfêmias foram escritas, deverão ser cortadas. Depois, sereis exibidos pelos 12 bairros da cidade. Então, sereis banidos e permanecereis aprisionados pelo resto dos vossos dias para expiar com as lágrimas vossos pecados. Máximo e os 2 Anastácios, após sofrerem em Constantinopla a punição indicada pela sentença, foram banidos para a região dos Láses, na Sarmácia europeia, próxima ao lago Meotis. Chegaram ao lugar do banimento em 8 de junho de 662 e foram separados uns dos outros. O monge Anastácio foi conduzido a Sumas. Os tormentos que ele sofreu, unidos à fadiga da jornada, enfraqueceram-no tanto que ele veio a falecer em 24 de julho do mesmo ano. O outro Anastácio não sobreviveu muito tempo a mais. Como Máximo não pudesse cavalgar nem aguentasse as carruagens comuns, foi conduzido numa liteira até um castelo chamado Chemare, perto do país dos alanos. Ele pressagiou o dia de sua morte, que aconteceu no fim do mesmo ano de 662, ou no início do ano seguinte. Tinha já 80 anos. Os gregos celebram 2 festas em sua homenagem. Uma no dia 21 de janeiro e a outra em 13 de agosto. É esta última data que Barônio e Bailê atribuem à sua morte. Mas Falcônio é da opinião de que teria morrido em 21 de janeiro, porque, de acordo com o sinaxário dos gregos, o traslado de suas relíquias do mosteiro de Santo Arsênio para Constantinopla foi realizado em 13 de agosto.